Olá, graça e paz a todos. Hoje eu falarei sobre a terceira e quarta visão que o apóstolo João teve no livro do Apocalipse. Mas antes de continuar, por gentileza, clique em gostei e inscreva-se, caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. A terceira visão começa no capítulo 17, versículo 1, e termina no capítulo 21, versículo de número 8, e trata da grande prostituta, a Babilônia. Apocalipse, capítulo de número 17, versículos do 1 ao 5, nós lemos assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, a grande cidade que tem domínio sobre todos os reis da terra. Apocalipse 17, 18, nós lemos: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O capítulo 17 faz alusão à falsa religião, aos inimigos de Deus que blasfemam contra Deus e induzia o povo à falsa adoração. O julgamento e destruição da Babilônia são anunciados e retratados. Apocalipse 18, versículos do 1 ao 24. Um hino de louvor por sua destruição. Apocalipse 19, versículos do 1 ao 5, que diz assim: E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Esta visão trata também do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Apocalipse 19, versículos 6 ao 10, diz assim: E ouvi a voz como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal,
sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esta visão trata também do Cristo conquistador cavalgando em direção ao julgamento e à vitória. Apocalipse 19, versículos 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele destrói a besta e o falso profeta, Apocalipse 19, versículos 17 ao 21, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É decretada a vitória sobre o dragão, não de uma vez. Ele é trancado e subjugado por 1000 anos no abismo, Apocalipse capítulo de número 20, versículos 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, enquanto Cristo e os seus adoradores reinam. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 4 e 6, nós lemos assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A isto se chama a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ao fim deste reinado de 1000 anos,
o diabo é solto do seu encarceramento e, mais uma vez, incita as nações a lutarem contra os santos. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 8 e 9. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Satanás é vencido e lançado com a besta e o falso profeta no lago de fogo, Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Acontece a segunda ressurreição e o juízo final, Apocalipse capítulo de número 20, versículos 11 ao 15, e a vinda do novo céu e nova terra para ocupar o lugar dos antigos. Apocalipse 21, versículos do 1 ao 8. Os redimidos usufruem da comunhão aperfeiçoada com Deus. Apocalipse 21, versículos 13 e 4. A quarta visão retrata a Jerusalém celestial, que é a noiva, a esposa do Cordeiro, e é descrita em Apocalipse 21, versículos 9 até o 22, versículo de número 5. E ao final do livro, um convite aos homens a receberem a dádiva da vida por parte de Deus. Apocalipse 22, versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.